Olá, estamos de volta. Vamos falar mais uma vez do nosso futebol. Final de semana movimentado. E tivemos também aí novidades no especializado. Estamos aqui, Rede Brasil, falando sobre o futebol brasileiro, que teve uma rodada de final de semana muito interessante. Muito interessante. O título é do Cruzeiro, mas ainda não foi carimbado, né? Matematicamente falta dar aquela carimbada. E hoje nós vamos pegar a opinião de todo mundo da nossa equipe aqui, para a gente saber a opinião de cada um. Gerson, tudo tranquilo? Tudo certo? Tranquilo, tudo na paz. O título já é do Cruzeiro, né? Sem dúvida nenhuma. Mesmo, continuo falando o que eu disse aqui algumas semanas atrás. Mesmo se não estivesse jogando, seria campeão. Roger, tudo bom? Tranquilo? Tudo bem? O título tá... Só falta que carimbinho, né? Matemática. Há muito tempo, né? Na verdade, o título do Cruzeiro já tinha sido carimbado, foi construído com muita autoridade, com muita propriedade. Só falta um pontinho contra o Vitória e ele vai sair com certeza. Se não for contra o Vitória, vai ser no próximo final de semana. Evandro, mano. Tranquilo? Companheiro velho. Além dessa história do Cruzeiro, que praticamente está com o título já mais do que ganho, tivemos mais títulos para o futebol mineiro, para o esporte mineiro. Teve. No final de semana aí, no sábado, o Uberlândia concretizou a 13ª conquista consecutiva ao vencer o Minas por 71 a 61. 72 a 61. E de novo campeão mineiro de basquete. Coisa boa. E essa semana os dois times estreiam no... O basquete que andou perdendo um pouco de espaço para o vôlei, mas agora vai retomando, né? Está retomando aos poucos, está crescendo e precisa que a nossa seleção siga o que os clubes estão fazendo. Isso. Bom, mas eu queria a opinião de cada um aqui sobre essa situação do Cruzeiro. Qual foi o segredo do Cruzeiro para disparar, para ganhar? Eu acho que o segredo do Cruzeiro, na verdade, foi a montagem do elenco. E além de ter um treinador muito bom, a certeza da diretoria no trabalho do Marcelo, que quando veio foi contestado, que com 10, 11 rodadas, me lembro, também foi muito contestado, muita gente criticava, falava que ele alterava demais o grupo. E tá aí, ele vem fazendo isso ainda, alternando lá o William, o Dagoberto quando pode jogar, o Júlio Batista, e isso deu certo. É isso, olha. Eu acredito que o segredo do Cruzeiro é justamente não ter tido um líder dentro de campo, um único líder. As responsabilidades são divididas entre vários jogadores, todos ganham praticamente a mesma coisa, entende? E isso fez a diferença na parte final, porque cada um fez o seu papel em campo e tudo acabou dando certo. Agora, essa história de treinador é interessante. O Cruzeiro praticamente... Quer dizer, tem um trabalho no Curitiba, teve outros trabalhos anteriores, mas o Marcelo, no Cruzeiro, ele se afirma de vez, né? Eu conversei com o Marcelo essa semana e uma coisa interessante. A contratação dele aconteceu, na verdade, em dezembro. E em dezembro começou a montagem desse grupo. E ele preocupou em ter um grupo coeso. Você pode ver que o time não é o mesmo mais que 3 partidas. Ele vai revezando os jogadores. Ele falou assim, ele me deu um exemplo claro. O exemplo de que na Europa não se faz isso que se faz no Brasil. O time titular é esse, o time reserva é esse. No Cruzeiro, todos são titulares. Quer dizer, ele conseguiu isso. E a torcida foi contra no começo, a permanência do Marcelo. Marcelo, porque perdeu o Mineiro. O que representa o Mineiro perto do brasileiro? Nada. Ou seja, ele conseguiu montar, fazer um grupo crescer e chegar ao campeão brasileiro. Está sobrando hoje. Mas é engraçada essa história que ele faz de maneira proposital, mas que muita gente não está acostumado, não entende. Porque tem gente que não entende de futebol e acha que as coisas são assim. Então, ele manteve a harmonia de um grupo que todo mundo reclamava do Dagoberto. Quer dizer, o Dagoberto é um jogador que quando entra, ele faz a diferença e às vezes fica no banco, entra, sempre que entra, com vontade, entra muito bem, faz a diferença. O Júlio Batista é um outro jogador também que entra às vezes e quando entra muito bem, quer dizer, a harmonia do grupo. Agora, Roger, a preparação do time também é muito importante. E a gente percebe que o Cruzeiro tem uma comissão técnica também, não é só o Marcelo, que deixa o time. Fisicamente, eu já vi, o Cruzeiro leva
3 gols faz 5. Quer dizer, o time joga 90 minutos. Mesmo, até porque tem essa condição de mexer na equipe, buscando reforços no banco com a mesma qualidade. E a fisiologia também tem uma participação importante, né? Porque o clube consegue decifrar quais jogadores estão mais desgastados fisicamente e todos eles podem atuar em alto rendimento, né? Ou seja, o desempenho de cada um tende a melhorar justamente por causa disso. Quando está na hora de descansar, quando tem que ser um poupado, assim... Vai pro banco, justamente. fica fora. E a questão da harmonia do grupo, né? Por exemplo, entra o Mike, o Ceará fica na reserva. Entra o Everton, o Egídio fica na reserva. Ou seja, ninguém reclama, ninguém... Tem uma coisa nesse domingo, que aconteceu nesse domingo, a alegria dos jogadores depois do jogo. Cantaram, dançaram, pularam, deram a volta ali, fizeram uma farra e a torcida não arredou pé do estádio. Quer dizer, isso mostra bem como está o grupo hoje. O pessoal que estava de fora do banco saiu correndo para poder juntar quem estava dentro de campo. Quer dizer, outra coisa, isso aí mostra uma harmonia muito grande. Mas às vezes pouca gente percebe isso. Num time como o Cruzeiro, o Newton é um jogador hoje em evidência. O Newton tem muita moral com a torcida, é um homem que bate muito bem de fora da área, que tem as bolas paradas ali, inclusive já fez gol de falta assim. E nesse jogo, o Lucas Silva pegou uma bola, o Newton estava junto com ele, ele olhou pro Newton e quem bateu a falta foi o Lucas Silva. Quer dizer, divide. Exatamente, não tem a vaidade. É a harmonia. Né? A harmonia é essa. Agora, no sábado nós tivemos o jogo do Atlético, que vem, na verdade o Atlético vem mostrando um bom futebol. Sobrou, né? Achei que o Atlético foi melhor que o Bahia. Achei que o Atlético criou oportunidade, só não conseguiu fazer o gol. Por duas coisas. Primeiro, o ataque do Atlético realmente, às vezes tem alguma dificuldade nas conclusões, e é uma coisa que o Cuca tem que resolver entre eles lá. Eu não sei se está faltando a famosa hierarquia de ataque que eu digo. É aquela história, vamos passar a bola para o Jô, não adianta todo mundo ficar também chutando a gol se não está acontecendo. Ou também... teve a atuação do Lomba, foi um negócio diferente. Para ver o tanto que ele foi exigido. Agora, me impressionou muito nesse jogo a forma do Tardelli. Exatamente, ele voltou a jogar na posição que ele foi campeão da Libertadores, ou seja, pelo lado direito, ou às vezes pelo lado esquerdo, né? Porque o Fernandinho também, às vezes, trocava de lado com ele, o Guilherme fazia o meio, posição do Ronaldinho, ou seja, ele está mais próximo do gol, ele joga pela ponta, posição que ele fez sucesso na primeira passagem do Atlético, ou seja... Se ele continuar nesse ritmo, ele dará muita contribuição para o time do Atlético. O Atlético segue agora com a preocupação, se bem que agora vai ceder Jô e Vitor para a seleção brasileira. Mas eu acho que o Cuca tem feito um trabalho também muito interessante após a Libertadores. Então, o Atlético não conseguiu trazer um lateral esquerdo e ele adaptou o Lucas Cândido na lateral, um jogador que o Atlético ganha em altura, ganha em saída de bola, que é importante num jogo como o Atlético vai ter. Muito versátil, né? Exatamente, você ter qualidade na posse de bola, né? O Tardelli voltou a jogar muito bem, o Guilherme fez uma boa partida, enquanto esteve em campo, teve chance de fazer gols. Então, eu acho que é muito por aí. Agora, o Atlético, acho que quando tem a presença da torcida, força um pouco mais o jogo e acaba conseguindo a vitória. Tem que jogar para a torcida. Exatamente. E fora, existe essa preocupação. Ou a torcida joga. Exatamente. Então, fora, o time joga um pouco mais relaxado, mas jogou muito mais do que o Bahia. Como é que é essa história? A torcida joga. Dá uma torcida força. Empurra o time para frente. A torcida força o Atlético a ganhar o jogo. O famoso bafo no cangote. Bafo no cangote. Não, mas a gente está acostumado a ver isso. E as torcidas hoje aqui têm jogado junto com o time. A torcida do Atlético foi fundamental na conquista da Libertadores e agora está sendo essa reta final. Acho que essa reta final de empurrar o time para o Mundial. Ela vai ser fundamental nisso. E esse negócio aí do campo que vocês falaram, uma coisa é fundamental. A entrada do Lucas Cândido deu ao Atlético um armador a mais. Quer dizer, o Tardelli tem que preocupar menos em voltar do que antes. E o equilíbrio que ele dá, por exemplo, numa virada de jogo, que o Atlético tinha um momento de desespero, que era quando a bola saía do lado esquerdo do adversário para o lado esquerdo do Atlético. Aquela virada de bola em cima do Júnior César,
realmente preocupava pela altura do Júnior César. E o Lucas Cândido consegue fazer isso muito bem. Eu acho que o Cuca gosta muito de laterais agressivos, tipo o Marcos Rocha mesmo, o próprio Richarlison, às vezes. É o esquema de jogo do time. Agredia muito, entendeu? E o Lucas Cândido tem essa característica de... Tem momentos do jogo que ele chega chutando de primeira, acertou até uma bola na trave contra o Bahia. Exatamente. Fez um belo gol contra o Flamengo, ou seja, ele gosta de... O Cuca gosta muito de jogadores que arriscam pelas laterais. Aliás, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, o Marcos Rocha vem crescendo. Mas é o seguinte... Está mais esperto. Acordaram, rapaz. O sistema de jogo do Atlético depende muito das laterais funcionarem. Então, o lateral tem que ser agressivo. É a forma de jogar do time que pede que ele seja dessa maneira. O Marcos Rocha sempre foi um jogador ofensivo. O Lucas Cândido também se mostra um jogador ofensivo. É a forma de jogar. Agora, vocês já ouviram falar naquela história do cavalo que passa arriado e você tem que pegar o cavalo? É um ditado mineiro que é o seguinte, é aquela história da oportunidade, que surge uma vez, surge a segunda vez e às vezes ela vai deixando passar. O América continua. O cavalo está passando arriado para o América de manhã, de tarde e de noite. E o América... Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, não é só o América na primeira divisão que a gente está vendo. É a fase boa do nosso futebol, do futebol mineiro, que precisa de mais um representante na primeira divisão. E então o América pode ser perfeitamente, porque tem estrutura para isso, tem uma história para isso, o América tem patrimônio para isso, né? Tem uma torcida que pode não ser numerosa, mas que é apaixonada. Então o que está acontecendo? O América precisa marcar de vez essa presença, precisa começar a pontuar, resolver essa situação de ficar no tal do G4. O G4 difícil para o América. Eu acho que tem uma outra coisa nisso aí. Eu acho que chegou a hora do futebol mineiro começar a tomar conta de vez, aproveitar as conquistas e vem cá. Sobe o América, ano que vem sobe o Boa. Vamos embora. Tem que ir. O Tupi já subiu para ter uma... O Juiz de Fora é uma cidade que comporta um time na Série B. Então, quer dizer, torcer para isso. Eu espero. Tem de aproveitar esse momento. Eu acho que tem que aproveitar o momento. Eu espero que o meu Vila Nova faça o mesmo. Quer dizer, tá na hora da gente subir todo mundo junto. O Vila, que tem uma torcida muito presente, mas tem hora que é necessário abrir a mente, abrir o horizonte, né? Mudar um pouco as coisas, renovar. Então, assim, você pega num clube que tem 30 anos, as mesmas pessoas comandando e fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes. Se isso não está dando certo, uma hora tem que mudar. Talvez este seja o grande erro do Vila Nova. Vamos ver se essa mudança agora, a chegada do Anizinho, volte a volta do Anizinho. Que ele volte a ser o que ele era em 97. Anizinho é do seu tempo de vida? Mas é o que eu digo. Mas é o que eu digo, é isso. Você vê claro, existiu a volta do Calil, mas agora como presidente. O Gilvan é uma opinião, uma pessoa nova no futebol, sem alguns vícios. E isso você vê que contribui com o crescimento do clube, o que não acontece na Nova Lima. Mas acontece que o Vila já vem contratando gente agora, já vem montando time. Contratou agora o Mancini. Está aqui. Dito isso, senhores, quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Gerson. Obrigado, Rocha. Precisa aparecer mais, hein, Rocha? Está viajando muito. Claro. Ivan, obrigado. Um abraço ao pessoal. Obrigado, telespectador. E continue aqui. Rede Brasil, falando de futebol e de muito mais. Um abraço.